Olá! Pois é, o cara de pau aqui finalmente resolveu sair da preguiça e voltar a produzir conteúdo para nosso pequeno canal. Muito disso veio do contato que eu tive com alguns alunos meus recentemente. Eles, por favor, volta a produzir. E aqui estou eu muito animado, uma semana depois, começando a produzir novamente. Gostaria de pedir desculpa pelo sumiço. Não vou prometer que não vai acontecer, porque quem sabe o que é a vida de professor, e como eu não faço nenhum dinheiro com esses vídeos, a gente tem que dar preferência ao dinheiro, né? E para completar, recentemente eu fui aprovado pro doutorado, o que significa que eu ainda terei menos tempo disponível para fazer as coisas. Então, assim, curtam quando sair e é isso, aceitem, tá bom? Vou ter que falar isso para vocês, infelizmente. Então, bem-vindos de novo. Eu sou o Daniel, professor Daniel, e esse é o Mister de Science. Como vocês já podem ter visto aqui no card e até na descrição do vídeo, a discussão de hoje é uma discussão bem relevante, bem atual e que está bastante presente nas nossas vidas cada dia mais. E para mim, como professor, vou dizer que ela está presente até mais do que eu gostaria. Nós vamos falar das inteligências artificiais. Uma das coisas que mais me assustou quando eu era novinho, né, quando eu era adolescente, o que não faz muito tempo, no máximo em 5 anos, foi um filme que eu assisti chamado Inteligência Artificial, dirigido pelo Steven Spielberg. Esse daqui. Esse filme ele mostra um casal que, depois de perder o filho, eles meio que compram um robô, né? E esse robô ele é provido de uma inteligência artificial, e esse robô é capaz de emular emoções e uma série de questões éticas, uma série de questões que questionam a humanidade desse robô vão passando ao longo do filme. Isso sempre me botou para questionar. Caramba, e se isso fosse realmente verdade? E se isso realmente acontecesse? Se a inteligência artificial realmente existisse? Pois bem, ela existe e ela está entre nós. Para além do filme Inteligência Artificial, eu também vou trazer outros dois aqui como exemplo, que é o filme Eu, Robô, com Will Smith, que nem é um filme tão bom assim, e o filme O Homem Bicentenário, que é um filme que eu particularmente adoro. Todos eles tratam da questão principal centrada em torno da inteligência artificial. Enquanto o Eu, Robô e o Homem Bicentenário vão trabalhar questões éticas relacionadas ao pensamento humano, o que torna um ser humano, o filme Eu, Robô ele já traz uma perspectiva de dominação das máquinas. E eu também trago Matrix, que é um filme que é maravilhoso e fala sobre isso. Então a gente já pode ver que desde lá dos anos 2000, início de 2010, a Hollywood já vem discutindo essa questão das inteligências artificiais e trazendo as inteligências artificiais. Mas por mais que elas estivessem sutilmente nas nossas vidas, como reconhecimento facial pelo celular, reconhecimento de peso lá no supermercado e por aí vai, agora, no início dos anos 2020, que ela se faz cada vez mais presente, de maneira cada vez mais ativa. Porém, a gente tem uma coisa muito complexa, muito curiosa, na verdade. Enquanto os filmes estavam lá discutindo o medo, os limites, o que é, até onde pode ir, a ética relacionada às inteligências artificiais, quando elas finalmente aparecem, puf, essas discussões somem. Essas discussões não estão tão presentes aí. E a gente entra num coisa muito perigoso, que é o uso desenfreado das inteligências artificiais. Olha, não me levem a mal, eu não sou uma pessoa que é contra os avanços da tecnologia, pelo contrário, eu adoro. Eu uso o ChatGPT, eu uso muitas inteligências artificiais para muitas coisas na vida. Porém, existem algumas reflexões que precisamos fazer, principalmente com o meu público, que é um público mais adolescente, sobre o uso desenfreado e os limites éticos do uso dessas inteligências artificiais. E quando eu falo do uso dessas inteligências artificiais, eu estou indo muito além do uso do ChatGPT, que já tem os seus problemas, que já está todo mundo vendo a quantidade de erros que ele apresenta, mas existe uma outra série de possibilidades que podem ser feitas
com o uso da inteligência artificial, como por exemplo a tecnologia do deepfake, a tecnologia do uso da voz, e a gente tem uma série de coisas aparecendo. Então eu vou elencar algumas das problemáticas, algumas das discussões que têm vindo trazidas pela discussão da inteligência artificial e trazer isso para o meu campo de atuação, que é o campo da sala de aula, e convidar os meus alunos que estão me assistindo a refletir um pouco sobre como pensar e como utilizar da melhor maneira essas novas ferramentas, que são incríveis, da melhor maneira possível, não atrapalhando o aprendizado e refletindo sobre questões éticas, de direitos autorais, de direitos de imagem e por aí vai. Ouçam essa música rapidinho. E se eu te disser que essa voz nunca cantou essa música? Pois é, até alguns anos atrás, não era um motivo de preocupação a propriedade intelectual voz. Vamos lembrar que eu, como professor, eu também vendo uma força de trabalho, que é a minha intelectualidade, a minha capacidade de dar aula, assim como os outros profissionais vendem outras coisas. Um pedreiro vai vender a força de trabalho dele para construção, um médico para tratamentos e por aí vai. Um cantor, um artista, ele também tem os seus instrumentos de trabalho. No caso do cantor, é a voz. E a gente tem um problema com as inteligências artificiais. Hoje, é possível pegar a voz de um cantor e adicionar em uma outra música com palavras que ele nunca entoou, músicas que ele nunca cantou. E aí como fica a questão da propriedade intelectual? Como eu fico me apropriar do instrumento de trabalho dessa pessoa, da arte dessa pessoa, da expressão dessa pessoa e colocar ela tão aleatoriamente, tão banalmente a serviço de literalmente qualquer um que possa operar essa ferramenta? E aí, para além de apenas cantar músicas, estamos tendo outras discussões, como por exemplo a profissão do dublador. Hoje em dia, como você vai poder ver num vídeo que eu vou passar logo, já é possível que eles captem a voz original do ator, traduza ela para uma outra língua e a partir dessa outra língua, esse ator consiga ter a voz original em diferentes línguas. Nossa. That type of thing. As I remember waking up from my sleep the next morning, before putting it down really, most of the song was there. Eu disse que queria que fosse algo como um hino que afetasse o mundo inteiro, sabe? Onde todos pudessem cantar e tivesse uma simplicidade melódica que uma criança de 5 anos pudesse cantar. Línguas. Nossa, isso soa muito legal, não é? Mas e uma profissão que vai sumir? Que é a profissão da dublagem. Como faz? Como discutir a ética em relação a esse tipo de coisa? Porque profissões, elas aparecem e desaparecem ao longo dos anos. Hoje, por exemplo, uma profissão que era super comum na época medieval, que era a de artesão, hoje ela praticamente não existe mais com a mesma proporção que ela existia lá na era medieval, né, na Idade Média. Nós temos uma ferramenta muito poderosa, muito curiosa, mas que ela levanta alguns questionamentos, né? Um outro exemplo é a inteligência artificial da tecnologia do deepfake. Deixa eu apresentar a vocês uma amiga minha muito querida desde a época do ensino médio, né? Que não faz muito tempo atrás, já que eu sou uma pessoa muito jovem. Então, essa daqui é a Raquel. Raquel é uma TikToker que ela faz vídeos sobre conscientização ambiental, inclusive recomendo muito que sigam, o conteúdo dela é muito interessante, e é uma mulher negra falando de questões super relevantes atualmente. Então sigam a Raquel, ela é maravilhosa, tá? Raquel Piedade, essa garota aqui maravilhosa. Mas essa é a Raquel. Estar acompanhando as notícias tristes sobre os temporais e as enchentes no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa eu digo pra vocês, nenhuma autoridade foi pega de surpresa, porque isso não é um evento inédito. No entanto, essa daqui... Olá, eu pareço a Raquel, falo como a Raquel, estou no mesmo cenário que a Raquel, mas eu não sou a Raquel. Na verdade, eu sou um avatar criado através de inteligência artificial pelo site HeyGen. A Raquel criou o roteiro desse vídeo com a ajuda do ChatGPT, e o intuito dela é mostrar como daqui pra frente vai se tornar um desafio para a sociedade identificar o que é verdade e o que é mentira. Não é a Raquel, mas ouçam. Ela soa como a Raquel, ela gesticula como a Raquel, ela fala como a Raquel. Legal, não é? Parece muito legal. Porém, a problemática que isso pode envolver... Imagina vocês pegarem o meu rosto como professor
e criarem toda uma frase, uma sentença, um cenário dizendo coisas que são completamente contra a ética da minha profissão, falando coisas com que eu não concordo e isso ser amplamente divulgado. Agora você coloca isso num cenário de polaridade de eleição, polaridade de discursos políticos, a problemática que isso pode causar. Pensaram nisso? Pois é. As pessoas não estão discutindo isso de maneira relevante o suficiente. E acho que o mais perigoso de tudo é que toda vez que falam em regulamentar as inteligências artificiais, regulamentar a internet, a galera já vem falando: meu Deus, olha só, estão nos censurando, não podemos falar o que queremos. Sim, não pode se falar o que vocês querem, não pode se falar qualquer coisa. Existem limites que as pessoas não podem cruzar. Campanha falsa, notícia falsa, atrelar falas de pessoas a coisas que elas não falaram é extremamente preocupante e extremamente criminoso, porque a fala de uma pessoa, ela carrega muito significado, ela carrega muitas ideias, ela carrega muita visão de mundo. Então, desassociar a pessoa à sua ideia é uma coisa muito perigosa. E com o aumento das inteligências artificiais e uma não regulamentação dessas inteligências, note que eu não estou falando proibição, eu estou falando uma não regulamentação dessas inteligências, ela tem um problema muito sério. Agora, a gente não está vendo isso tanto, porque a gente ainda está vendo um avanço, uns ajustes, vocês não conseguem pescar quando é inteligência artificial, quando não é. Mas imagina daqui a uns 5 anos, como essa tecnologia já não vai estar tão bem avançada a ponto de que esses erros elas já não sejam mais tão facilmente percebidos assim. Vocês pararam para ver qual o problema? Eu não pretendo aqui ir tão longe como ficar discutindo a filosofia da coisa, a sociologia da coisa, ou trazer tantas problematizações em torno dessa tecnologia, que é uma tecnologia que eu adoro. Meus alunos sabem que eu já utilizei e utilizo por diversas vezes em sala de aula. Já fiz projetos que levam em consideração o uso da inteligência artificial. Porém, existem uma série de discussões que ainda precisam ser feitas. Uma série de regulamentações que ainda precisam ser feitas. Porque se elas não forem feitas agora, no início da expansão do uso dessas tecnologias, o que vai acontecer daqui a uns 5, 10 anos? Serão coisas muito parecidas com o que a gente tem hoje com as redes sociais, que quando elas surgiram, ninguém entendia tão bem o poder que essas coisas apareciam. Hoje, TikTok, Instagram, principalmente o TikTok atualmente, né, para a geração mais atual, são coisas tão poderosas que vinculam uma série de desinformações, uma série de informações falsas, uma série de absurdos, uma série de preconceitos, uma série de ismos, fobias, que a gente está fora de controle. E ao momento que a gente tenta agora pensar e discutir regulamentação, ele está tão intrigado na sociedade, os limites são tão pouco discutíveis, eles são tão não aparentes, que as pessoas já tratam automaticamente como uma censura. Como se discutir ética, como se discutir limites, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, o que é crime, o que não é, fosse uma censura. Então, gente, a gente tem o poder de fala, mas não significa que por vezes em sociedade a gente pode dizer qualquer coisa, falar qualquer coisa. E aí, retornando lá nos primeiros filmes que eu citei, como, por exemplo, O Homem Bicentenário e AI, Inteligência Artificial, lá do Steven Spielberg, a gente está questionando a humanidade, a própria humanidade em si. Até onde a inteligência artificial ela consegue emular um ser humano e até onde ela consegue ser um ser dependente do ser humano. Óbvio que a gente carrega questões de ficções ali dentro, mas não é porque esses filmes são ficções que eles não podem trazer necessariamente um questionamento que seja válido para os dias atuais. Né? Então, assim, pensar a identidade humana, a voz, como eu já mencionei lá na questão do cantor, a produção artística, que também é muito importante, apesar da gente também não levar tanto em consideração. Estávamos tendo um problema que até gerou a greve do Sindicato dos Atores recentemente, que as grandes indústrias cinematográficas queriam utilizar de inteligência artificial para a produção de figuração, de figurante, para diminuir os custos. Então, assim, tem muita coisa em volta que eu só estou jogando aqui, mas que a gente precisa começar a discutir frente a esse problema. Minha gata passando. Deixa eu apresentar vocês. Dida!
Voltando ao assunto, é que a gente precisa começar a pensar antes que esses problemas sejam grandes demais para que a gente comece a pensar neles, né? Porque é muito mais fácil pensar no início, educar as pessoas tecnologicamente falando, letrar as pessoas tecnologicamente falando, do que necessariamente depois impor alguma coisa dentro de uma cultura já bem estabelecida. Eu acho que a maneira mais eficiente de provocarmos um pensamento, né, provocarmos uma reflexão, é nos perguntarmos: e se fosse comigo? Eu gostaria de que a minha profissão desaparecesse sem mais nem menos? Eu gostaria que o meu trabalho fosse completamente substituído por uma inteligência artificial? Eu gostaria que a minha voz fosse utilizada sem a minha permissão, contra a minha vontade e substituir a minha função? Isso é uma coisa que algumas pessoas já estão pensando. A Madonna, por exemplo, essa daqui, ela já é uma pessoa que assinou um documento em vida proibindo o uso pós-vida dela, da imagem e da voz dela. Porque hoje a gente já sabe que eles conseguem, por exemplo, se o Michael Jackson, se eles quiserem usar a voz do Michael Jackson para produzir uma música nova, é uma coisa completamente possível hoje com as inteligências artificiais. Mas estão todos pensando nisso? Estão todas as pessoas pensando e discutindo esse tipo de coisa? Até que ponto isso é legal? Até que ponto isso é ético? Até que ponto isso não é? Então eu acho que a gente deve começar a pensar nesse tipo de coisa. Bom, eu lido com crianças e pré-adolescentes e adolescentes na minha atuação profissional. E se tem uma coisa que criança, adolescente e pré-adolescente gostam, acho que todos nós gostamos, é o caminho mais fácil. E sim, as inteligências artificiais elas se apresentam como um caminho mais fácil para uma série de resoluções de problemas, para uma série de problemáticas vindo da educação, como por exemplo criar uma redação, como por exemplo criar um projeto. Então, eu já peguei, né, alguns alunos fazendo uso extensivo que eles acham que a gente não consegue pegar, mas a gente consegue pegar, ó, assim, até porque a gente sabe usar também, né? Nós professores que somos assim, jovens, conseguimos saber usar também essas inteligências artificiais também. E a gente tem uma problemática: como aliar isso ao ensino? Porque ao mesmo tempo que é um problema a utilização desenfreada, não utilizar também é um problema, porque eu estou privando os meus alunos de uma nova realidade, que é uma realidade indiscutivelmente no mundo contemporâneo. Então, como fazer isso com uma certa parcimônia? Como fazer isso de uma maneira proveitosa para os alunos, para o aprendizado dos alunos, para a real utilização dessas novas tecnologias? Da maneira que eles acham a mais chata: pensar, discutir. Então, discutir essas questões que eu estou trazendo agora, elas são extremamente importantes. Fazer com que o aluno entenda o processo da aprendizagem, o processo do aprendizado deles, o porquê que tal coisa é importante, o porquê que fazer de tal jeito é importante, e discutir éticas, e discutir até onde pode ir, o desenvolvimento ético deles em relação a essas novas tecnologias, é de maneira muito importante. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo, né, desde o meu mestrado, ter acesso ao aparato tecnológico não necessariamente significa que eu sei utilizar esse aparato tecnológico. Saber operar e saber utilizar, eles estão em universos completamente diferentes. Eu posso muito bem saber fazer as dancinhas, as trends, completamente numa rede social, mas eu não sabia de maneira efetiva como buscar uma informação que é verdadeira, entender o que é uma fake news, entender o que é um preconceito, entender quando uma pessoa está sendo racista, quando uma pessoa está sendo homofóbica, e por aí vai nessas redes sociais. Entender como censura uma regulamentação, e a gente tem muitos outros critérios de exemplos de pessoas que não sabem utilizar, apesar de saber operar. Então, esse vídeo é para matar a saudade aqui do canal também, mas também é para convidar meus colegas professores a refletirem sobre isso. Não utilizar, não trazer para o contexto de sala de aula, não trazer para a vida dos alunos ou até para a nossa vida, não permitir que eles usem, não é bem aí o caminho. Mas convidar a pensar, convidar a fazer o que esses filmes que eu trouxe lá no início fazem, é uma solução muito boa, não necessariamente é perfeita,
Não necessariamente é que vai atingir a todos, mas é uma maneira de provocar uma reflexão sobre os limites dessas novas tecnologias, até onde eles podem ir eticamente, educativamente e por aí vai. Então, esse é um vídeo mais reflexão do que necessariamente o que eu costumo fazer no canal. E eu espero que tenha botado um bichinho na cabeça de vocês para que vocês pensem um pouquinho e tenham mais um carinho sobre o processo educativo de vocês, sobre a propriedade intelectual, discutir postos de emprego, discutir até onde pode ir as inteligências artificiais, os limites dela, porque é histórico que nós, como sociedade, apesar de sermos moldados pelos avanços dos aparatos tecnológicos, nós também conseguimos impor limites a esses avanços. Mas isso é uma discussão para outro dia. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.